Continuando então a série de vídeos, a primeira vez que eu aceitei a minha mediunidade. Deixa eu te falar, quando um espírito desencarna, muitas vezes, depois de um tempo, parece que ele perde as emoções pelas pessoas que ficam aqui na Terra. É verdade? É verdade, mas nem sempre acontece com todos os espíritos. Por exemplo, até onde eu estou contando para vocês, o Natan tem aquela baita vontade de um filho pelo pai, pela mãe, tal, não sei do que, vamos falar aqui, vamos falar lá, e uma série de coisas, e eu quero materializar para provar para meu pai, para minha mãe, tal, não sei do que. E todas as vezes que eu conversava com o pai do Edilson, que já estava aparecendo mais vezes, o pai dele também, que já tinha desencarnado, estava mais tranquilo. Ah, mas Felipe, mas não é porque ele é o pai? E ele morreu já mais velho? Não é por isso? Que ele está bem mais seguro? Sim. Mas tinha um negócio que não tinha uma emoção, não tinha uma paixão dentro das emoções. Será que por causa que o pai não amava o filho? Não, o pai amava, adora, gosta e tudo mais. Mas era o quê? Era uma outra coisa. Um negócio que eu vou chamar de firmeza. Ele tinha uma firmeza no ser dele. Inicialmente. Lembra que ele era o brigão? O cara brigão, o vô Mauro. O cara brigão e turrão e quer saber, não, estão querendo me enganar, não estão querendo deixar ver meu filho e toda aquela questão, né? Quando ele desencarnou e tal. Aí agora não, agora ele estava mais tranquilo. E aí a gente já começou a receber mais informações sobre outras questões, que era o seguinte, ó. O vô Mauro passou por um banho das águas. Um banho das águas, um banho de cachoeira. Um banho de águas. E essas águas levam a emoções pesadas, como se fosse assim, mágoa, ódio, rancor, tristeza, melancolia, depressão, ansiedade e tal. Essas águas, elas limpam tudo. Elas levavam essas condições. Porém, o vô Mauro tinha passado por isso. Aí eu entendi. Por isso que ele não tem um outro negócio. Mas não quer dizer que ele não ama o filho. Quer dizer que não estava mais um apego, assim, muito aqui à terra. Não tinha uma coisa assim apegada. Igual o Natan, ele ainda tinha um negócio apegado. Não apegado aos bens materiais dele, ao videogame, ao trabalho que ele tinha. Não era isso. Era tipo assim, eu amo meu pai e minha mãe e quero provar que eu tô aqui. Sendo que o vô Mauro não. O vô Mauro estava em outra esfera, estava em outra vibe. Ele até não estava nem aí se eu ia conseguir ou não passar alguma mensagem. Então vinha de uma maneira sem pressão. Já do Natan, caramba, Felipe, vê lá, hein, meu, passa tintim por tintim, todos os detalhes, eu preciso provar para meu pai e tal. E ali eu ficava com medo, meu Deus, se eu não conseguir agora, Jesus e tal, me ajuda aí, cara. E tal. Não tinha isso, o vô Mauro nem expressava que ele estava assim, você quer passar, passa, você não quer passar, não passa. Era mais ou menos isso, mas não tinha essa arrogância, não tinha esse negócio, você quer passar, passa, eu não quero, passa. Não tinha esse negócio, mas eu sentia isso por baixo, assim, sabe? Mas não era uma arrogância, era tipo assim, ele não estava preso nessa condição. Se você conseguir passar, tudo bem. Se você não conseguir passar, tudo bem. Eu sei que você também está se esforçando, você também tem a sua vida aí, e você vai passar se for opção sua. Mais ou menos isso. Aí ali, beleza, tal, né? E aí eu falei, caramba, então quer dizer que o vô Mauro passou por essa cachoeira e tal. E ali estava o Natan, com um baita de medo de passar por essa cachoeira e não tinha passado. E aí ele estava... poucas vezes eu vi o Natan chorar ou emocionado. E ali ele estava emocionado, falou, Felipe, olha, se eu passar... Cara, eu sinto que eu não vou ter mais conexão com meu pai, com a minha mãe. Se eu for nessa cachoeira aí, eles estão falando, os mentores falaram pra mim, falaram que até, né, eu tinha falado assim, depois eu vou com eles pra onde eles quiserem e tal, tudo mais, mas eu não falei nessa condição, eu não queria perder esse contato com meu pai, com a minha mãe. E aí ele jogou o avô dele, ele falou assim, você tá vendo como que meu avô tá com meu pai? Ele falou, cara, ele não era assim. Quando eu tava aqui encarnado, em terra e tal, assim do que, qualquer oportunidade dele vir, ele vem, mas não fica esse negócio, essa euforia, sabe? Não tinha mesmo, no vô Mauro não tava mais assim. Tanto é que é igual eu falei pra vocês, né?
no outro vídeo lá. Estávamos na cozinha, o Mauro passou, encostou no meu braço, em vez de estar ali para olhar o vídeo dele, não, ele foi lá falar com a nora dele, né? Com a esposa do meu sogro. Ele foi lá para agradecer ela. Pô, mas um pai tendo a condição de vir, por que não vai falar diretamente primeiro com o filho e se sobrar 2 segundos, ele vai lá rapidinho e fala, né? Mas não vai. Não foi assim. Mas por quê? Porque estava tranquilo. Não, eu preciso agradecer a minha nora, eu vou lá agradecer ela. Ah, pô, isso, seu filho aqui então, mas é que eu não tenho esse tempo. Então o tempo que eu tenho, eu venho aqui para agradecer. Olha que outro pensamento, olha que outra coisa. Então o Natan estava falando disso, estava com o olho cheio de lágrimas e falando assim, ó, cara, eu vou me desconectar do meu pai, da minha mãe e tal, se eu passar por essa cachoeira aí, tô ferrado. Sendo que eu não sabia que isso era uma trama do Natan. Eu não tinha ideia de que alguém iria falar com a gente. E aí veio um pessoal, uns mentores, falando assim, olha, o Natan precisa passar por essa condição e vocês podem ajudar, né? Pedindo para que ele passe, né, por essa cachoeira, que ele vá nesse lugar, que ele se limpe, que ele limpe emoções pesadas aqui em relação à terra e tudo mais. E eu falei, caramba, porra, mas eu não sei se eu posso passar isso, né? E eles falaram assim, ó, eu não estou dizendo que vocês vão concordar, eu estou falando para você passar, passa para o pai dele, passa para a mãe dele. Se quiser nos ajudar, vai ser uma questão legal, porque ele não está querendo passar. E ele tem o que escolher, mas para o bem dele, era bom ele passar por essas águas. E aí, beleza, vida que segue, seguiu, cheguei a falar pro Dilson, o Dilson se emocionou pra caramba, falando assim, putz, eu entendo ele. Porque de fato, eu também senti que parece que meu pai não tem uma ligação muito mais assim comigo, igual tinha aqui. Sendo que não é isso. E assim, porra, eu era o médico que estava passando aqui, eu estava vendo essa condição, mas não é isso. Não é que o ser que desencarnou agora parece que ele, aparentemente, parece que ele não tem aquelas paixões, aquelas coisas daqui da Terra. Alguns que fizeram esse trabalho nas águas. E ali parecia mesmo que não tinha. E aí vai fazer o quê? Pô, não tem como mentir, isso é isso mesmo. Mas não é o que a gente que está aqui na Terra pensa. Pô, mas será então que ele não vai ter conexão comigo? Vai. Mas as paixões e tal, mas não deixou ele esquecendo das coisas, não limpou ele para esquecer das coisas, não deixou ele com a amnésia, não zerou a consciência dele. Não, ele sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem é tudo, mas ele não tem mais aquela agonia, aquele negócio. Ele tem agora uma espera maior, o espírito dele está mais em paz, está limpo de emoções pesadas. Eu falaria nos dias de hoje, estudando que eu estou estudando, que são as sujeiras que a gente agrega durante a vida que foi limpada. Então, assim, a gente vê aquela relação como ela é, sem as nossas paixões, sem emoções pesadas diante daquilo. Seria como assim, eu lembrei que, poxa vida, meu pai, minha mãe me amava na minha vida lá encarnado e tal. Mas é tipo assim, é só isso, gratidão e tal, não sei do que, foi muito importante, tal. Então você vê que a comunicação do pai do Edilson já era totalmente diferente. Então o vô Mauro estava falando diferente. Quando eu falo o pai do Edilson é o vô Mauro, tá? Então o vô Mauro estava totalmente numa comunicação assim mais branda, mais tranquila, se expressando muito mais, bem mais rápido, bem mais fácil do que o Natan, né? O Natan falou, ele se expressa de uma maneira antiga, você sabe o que ele está falando. E comigo, pô, estou usando uma tecnologia, um negócio aqui para facilitar para você. Aí eu falei, pô, mas eu não sei o que era. Agora eu entendi o que era. Não tinha emoção, não tinha pressa, não tinha cobrança. Ele passava uma coisa, mas se eu não passasse, ele não ia ficar triste. Já o Natan, ele ficava, caramba, por que você não passou mais tal e tal coisa? Eu falei, caceta, você também não fala logo. Então ficava eu e ele nesse negócio. Então, e o vô Mauro não, ele não tinha essa questão. Ele falava só um negócio do tipo assim, ele não estava nem aí. Ele nem sabia se eu ia passar, na consciência dele, ele não queria nem saber se eu ia passar ou não pro filho dele que eu vi ele. Ou pra nora, ou pra quem quer que fosse. Então eu falei assim, caraca, bicho.
Aí você fala assim, ó, é outra pessoa? Não é outra pessoa, é a mesma. Mas é a mesma agora com uma outra consciência, uma outra perspectiva da vida. Isso daí sim. E ali, beleza. Vou pular, de repente, uma ideia aqui, não sei e tal. Mas eu vou pular todo... Vou pular, decidi. Eu vou pular uma ideia toda para você poder entender. Aí, beleza, nadando. Aí o Edilson falou, não, eu vou deixar ele tomar a decisão porque é ele que tá lá no astral, não sou eu. Então agora eu vou deixar por decisão dele. E o Natan adorou isso daí. Ainda bem que ele não vai pedir pra mim pra entrar na cachoeira e tal. Beleza. Aí a gente foi pra tomar ayahuasca de novo, já. Eu tinha passado 3, 4 meses, então nós fomos lá e tal. E aí nós fomos lá, passamos por todo um processo. Nossa, maravilhoso e tal. E eu cheio de informações, conexões, conhecimentos, sabedorias, e chamou, eu também não estava nem aí, chamou, eu ia para todas, tal, ia lá, consagrava e tal. Dessa vez o meu sogro, ele tinha combinado, ou não, acho que não tinha combinado ainda. Pronto, bom, ele tinha consagrado lá, e de novo a Cristina sentiu as energias, agora não era do Natan, era, sei lá, ela sentiu entidade, ela soube o que era. Pô, tem esse negócio de espírito aí mesmo, entendeu? Esse negócio de entidade aí mesmo, e tal, mas que não era ligado ali em nenhuma religião nenhuma, mas sentiu. E tal. E de novo o Edilson, preocupado com a esposa dele, de novo ficou mais olhando a esposa dele e parou o trabalho dele. E aí consagrou uma única vez e tal. Por que eu estou colocando ênfase nessa questão? Não é pela quantidade não, porque a Cristina também consagrava só uma vez e sentiu o que sentia. Beleza. Ele de novo, só para entender, ele de novo não sentiu absolutamente nada e o irmão dele também não sentiu nada. Só quem sentiu novamente fui eu e a minha sogra. Beleza. Teve um momento que eu estava lá fora, que eu vi o Natan muito nítido, muito nítido. Estava perto de umas árvores e o lugar é floresta. Então estava perto de umas árvores e falou assim, ó, Felipe, vem cá. E eu falei, caramba, ele nunca mais tinha falado assim, desse jeito, né? E eu falei, o que é, Natan? Eu tô aqui no ritual, pô, não posso ir muito pra aí, não. É muito mata aí, eu não sei o que, é floresta, né? Ele falou assim, você quer me ver de uma outra maneira? Eu falei, pô, acho que ele falou de materialização, como se fosse assim. Eu falei, caramba, quero sim. Ele falou assim, então vem cá, que eu vou materializar e vou apertar na sua mão. Na hora, eu não sei o porquê, mas me deu um cagaço, que aí eu coloquei várias outras coisas. Não, Natan, que eu não posso, né? Pô, a fogueira aqui, a gente ali tem a floresta e tal, e você quer que eu entre mais? Pô, por que não? Você não faz aí e tal. Ele falou assim, não, porque eu vou trabalhar umas energias que é do ritual e da floresta, né, das matas aqui, das árvores e tal, e vou materializar e pelo menos vou pegar na sua mão, e aí você vai ter como falar aí pro meu pai, tal. Eu falei, pô, por que você não fala com seu pai e tal, e tudo mais? Não, ele tá passando um processo lá dentro, lá com a minha mãe, eles não vão vir aqui pra fora. E eu falei, caramba, por que tinha que ser pra mim? Né? Eu já estava vencendo meus medos, mas nessa hora eu não sei o porquê. Eu tinha certeza que realmente eu ia conseguir pegar na mão dele. Eu tinha uma certeza dentro de mim. Não quer dizer que isso daí iria acontecer, porque não aconteceu, né? Porque eu não fui até lá. Eu fiquei no cagaço mesmo, eu fiquei com medo mesmo e não fui. E aí eu falei, não, e tal. O Natan falou, pô, você tá com medo, Felipe, olha, você tá com medo. É difícil você esconder alguma coisa para um espírito, é difícil. Eu falei, não é medo não, caramba, eu tenho respeito aqui pela casa, pelo lugar, né, não vou. Eles falaram, não pode se afastar muito e tal. As regras, né, ok, blá. Tá bom. Resumindo, a gente voltou para casa mais uma vez. O Edilson, meu sogro, não sentiu nada e o irmão dele também não sentiu nada, tá? E eles já estavam ficando puto, que tipo assim, nossa, a pessoa fala que esse chá é forte pra caramba e tal, e a gente não sentiu nada. E não sentiu mesmo, tá? Por quê? Porque você sabe que quando a pessoa entra na força, ela entra na força. Você sabe disso. Quando você sabe, você sabe. É um negócio muito... Entrou na força, você entra mesmo e tal. E tem uma galera que não tem como.
não entra, mas é por outras condições. É pela não permissão, é por não se entregar. E como é que a pessoa vai se entregar? Pô, mas ela não já quis? Não quer dizer que ela já tinha se entregado? E não é bem assim, tá? Beleza, mas o restante, então, agora sim eu vou conseguir pegar tudo que eu já falei aqui e fazer no próximo para a gente poder fechar essa parte da materialização. Eu precisava passar por essa questão para você entender o que aconteceu. E aí, jogando por alto, que eu não sei se foi antes ou depois disso daí também, teve algumas madrugadas que eu também ligava para o meu sogro e para minha sogra, para eles virem me buscar na minha casa, para a gente poder ir em algumas ruas que eu também não sei onde que era, mas eu sabia onde que era quando eu estava dentro do carro. Falava, vira aqui, entra aqui e tal, tudo que, porque o Natan queria se materializar em um daqueles lugares. Enfim, e o cara é insistente, ele estava nem aí, ele estava, não, eu vou materializar mesmo e tal. E no final das contas a gente não tinha visto até então nenhuma materialização, nem nada sobre essa questão. Mas o restante, para a gente poder fechar, vai ficar no próximo vídeo, beleza? Então é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu comentário sobre o que você está achando. Lembrando que se você quiser ter acesso às histórias de toda a passagem do Natan, o pai dele escreveu um livro e esse livro ele transformou em áudio. Você tem audiolivro de graça no YouTube. O link vai estar aqui embaixo. Tem essa história e tem outras mais. Você quer o livro digital? Vai estar aqui embaixo também, de graça, no Google Livros. Você vai pegar, vai baixar lá e vai conseguir ler no Google Livros. E você também tem ele físico, com folha, com capa, com tudo bonitinho físico para você. Aí o link que vai estar aqui é da gráfica. Aí você pede pela gráfica que já é enviado na sua casa, já cobrando ali o material do papel e o envio. Tá bom? Então é isso e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!